uma mulher que foi escolhida por Deus e permitiu-se ser essa escolhida com o seu sim. Porque Maria, ela podia muito bem ter dito não. Ela estava prometida em casamento já, ela ia constituir ali a sua família, né, junto com José, mas no meio do caminho, no meio do percurso, ela foi surpreendida por Deus, pela vontade de Deus em escolhê-la. E nós também podemos nos comparar, óbvio, infinitamente menores, mas com essa Nossa Senhora, com essa Maria, uma mulher, né, que tinha ali a sua vida normal, tradicional, que em um determinado momento foi escolhida por Deus. E esta mulher, que quando falamos ou pensamos em Maria, nós pensamos, né, nós associamos assim a uma pessoa doce, meiga, né? As imagens, inclusive, de Nossa Senhora, né, quando a gente olha lá para os rostos, para os detalhes, né, nos traz aquela paz, aquela leveza, né? E tratar Maria como terror dos demônios é muito forte, né? Mas é isso que ela é, porque os demônios, eles a odeiam. O diabo em si, ele odeia Nossa Senhora. E hoje a minha proposta é fazer uma pequena e breve reflexão sobre isso, sobre Nossa Senhora, sobre o porquê ela é tão odiada pelos demônios e principalmente em que nós podemos nos espelhar em Nossa Senhora. O padre Gabriel é um exorcista, né, bastante conhecido. Eu peço licença aqui para ler um trechinho de um livro dele, onde ele relata, né, aonde ele, durante um exorcismo, né, ele perguntou ao demônio que possuía aquela pessoa, né, o porquê que ele odiava, que ele temia tanto Nossa Senhora. E a resposta foi: me humilha mais por ser derrotado por uma criatura humana do que ser derrotado por Cristo. Por quê? Deus é Deus, Deus pode tudo, Ele é o centro, Cristo é o centro. Mas Nossa Senhora não. Nossa Senhora, ela nos leva ao centro. Nossa Senhora, ela nos guia a Jesus, ao seu Filho amado. Às vezes muitas pessoas se apegam tanto a Nossa Senhora, que nem por maldade, mas talvez até por um certo desconhecimento, né? Que Nossa Senhora vai me dar aquilo, Nossa Senhora vai me dar aquilo, aquela outra coisa. Ela não nos dá nada. Ela simplesmente intercede por nós, como uma mãe que ama e cuida dos seus filhos. E quem trouxe a palavra, eu convido a abrir em Lucas 1. Lucas 1, 26 em diante. Lucas 1, 26 em diante. É um trechinho do Evangelho de Lucas que todos nós tenho certeza que já ouvimos inúmeras vezes. Mas eu te convido a acompanhar comigo. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi.
e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso? Pois não conheço homem. Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isto, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu o filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. São palavras da nossa salvação. Maria, ela encontrou graça diante do Pai. Ela encontrou graça diante de Deus. E foi escolhida para conceber não uma pessoa qualquer, mas o próprio Filho de Deus. Imaginemos essa cena. Maria, lá nova, uma menina nova, já prometida em casamento, né? Já com a sua vida toda pensada, né? Toda planejada, porque somos assim, né? Nós planejamos, pensamos as coisas, né? Igual eu, por exemplo, agora estou planejando casar, então já estou pensando já no futuro, como é que vai ser casa, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, né? Larissa já tem um outro olhar, né? Ah, minha família, né? Filhos, né? E tudo mais. E Maria era assim também, sem dúvida nenhuma, né? Ela pensava assim em ter a sua família, ter seus filhos, mas ela foi surpreendida porque não era um filho qualquer, era o próprio Filho de Deus. E graças ao seu sim, o plano de Deus, o plano da salvação, tornou-se possível. Deus poderia ter enviado seu Filho, Jesus, poderia ter se feito homem através de qualquer outra pessoa, mas ele escolheu Maria. E ela poderia ter dito não, eu não quero, não é para mim, não, eu não posso, não em minha vida. Ela até se questionou, mas no final disse: faça-se em mim segundo a vontade de Deus. E quantas vezes nós somos assim? Deus nos chama, Deus age através de nós, Deus fala através de nós, e nós nos calamos, nós nos escondemos, porque pensamos: não, porque eu não. Mas talvez Deus queira realizar os seus planos, os seus desígnios através de nós. Através de Maria, nós encontramos a salvação. Mas através de você, através de mim, o nosso irmão, alguém que a gente conhece, alguém que a gente ama, ou até alguém que a gente nem conheça, mas que talvez Deus nos colocou juntos naquele momento e quer trazer a salvação àquela pessoa através de nós. Na história da salvação, Deus usou-se de muitas pessoas, né? Se a gente pegar lá desde o Antigo Testamento, né? Quantas pessoas foram usadas por Deus para transmitir a mensagem de Deus, para realizar os planos e desígnios do Senhor? E até que chegou em Maria. E Maria não salva ninguém. Maria não cura ninguém. Ela não liberta ninguém. Ela não realiza milagres, mas como eu dizia no início, ela intercede por nós. Ela intercede pela nossa salvação, pela nossa cura, pela nossa libertação, pelos nossos milagres que são necessários para a gente, como uma mãe que ama seu filho. Porque a mãe que ama seu filho quer o melhor para ele. E o que seria de um filho sem a mãe? A mãe que educa, a mãe que cuida, em todos os momentos, que às vezes tem que chamar a atenção, às vezes tem que brigar, às vezes tem que até de certa maneira podemos dizer que desagradar o seu filho.
Quando o filho pede alguma coisa, né? Quando pedimos alguma coisa, nos colocamos como crianças, por exemplo, né? Lembrando, quando pedimos alguma coisa aos nossos pais, às nossas mães, na nossa concepção, aquilo era o melhor pra gente. Mas ela já enxerga adiante. E às vezes vem aquele conselho, não é bem por aí. Isso não é o melhor pra você agora, né? Vamos ver. Mas às vezes somos teimosos. E Maria, ela é assim. Às vezes nós pedimos a intercessão dela e isso é muito bom, né? Como foi nas bodas de Caná. O primeiro milagre de Jesus começou pela intercessão dela. E disse, né, vários santos, da antiguidade, né, São João Paulo II, que é mais recente, né, do nosso tempo, da maioria aqui. Muitas das pessoas, de nós, podemos acompanhar suas homilias, suas pregações, suas palavras, suas exortações, né, pela TV. E eram profundamente marianos. Não tem nenhum santo que não foi profundamente mariano. Mas todos eles sofreram bastante. Muitas provações, muitas dificuldades no seu caminho, né? Podemos pegar ali a história de qualquer santo. Mas eles sempre se apegaram a Nossa Senhora, pedindo a sua intercessão. E ela intercedeu, assim como intercede por nós. Porque às vezes quando pensamos em um santo de nossa devoção, que gostamos, né, ele parece muito distante de nós. E às vezes está, realmente, né? Estamos na luta aqui, na caminhada. Mas ele não nasceu santo. Ele se fez santo. Assim também é com a gente. Maria, voltando aqui, ela intercede para que as graças aconteçam em nossa vida. Do Gênesis ao Apocalipse, ela de alguma forma ela está retratada, né? Adão e Eva, eles foram expulsos por Deus do paraíso, né? Mas Deus ali fez uma promessa: uma mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Naquele momento, aonde pela desobediência a Deus, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus ali já tinha todos os planos traçados. Uma mulher vai esmagar a cabeça da serpente. E daí nasce o ódio de Satanás a Maria. Porque essa mulher é a Maria. Essa mulher é Maria. Por uma mulher, o pecado entrou no mundo, por Eva, né? Mas por uma mulher entrou a salvação. Olha como que é belo isso. Por uma mulher entrou o pecado, por outra a salvação. Já é motivo suficiente para o demônio ficar, né, enfurecido, cheio de raiva. Por uma mulher. Deus é Deus. Ele podia ter vindo ao mundo, podia de todas as maneiras possíveis. Ele pode tudo. Mas ele escolheu uma mulher. Uma mulher vai esmagar a cabeça da serpente. No Concílio Vaticano II, Maria, ela recebeu um título, o título de corredentora, porque ela participa da nossa salvação. O que seria de nós sem uma mãe? Como eu falava agora há pouco, né? Os filhos, é aquele exemplo que todo pregador usa, né? Os filhos, às vezes, têm uma certa dificuldade, assim, na grande maioria, né? De pedir alguma coisa ao pai, de chegar diretamente ao pai, né? Não, meu pai é mais bravo, né? Meu pai, não. Vai o quê? Vai a mãe. E nós também fazemos isso, muitas das vezes. Nós rezamos a Nossa Senhora, pedimos a sua intercessão. O terço, o rosário, uma arma maravilhosa, né?
o caminho de salvação, né? E Maria intercede. Se aquilo que pedimos, se aquilo for o melhor para a gente, ela intercede, assim como foram nas bodas de Caná, relembrando aqui. E ela não ofereceu um filho, mas ela ofereceu o Filho de Deus. Mas todo o caminho em busca da santidade não é fácil, né? A nossa vida não é fácil, nós sofremos, né? Às vezes nós nos pegamos pensando, nossa, podia ser o contrário. Agora eu sou de Deus, agora eu vou na igreja, agora eu sigo, eu busco, eu rezo, então minha vida vai ser uma maravilha. Mas não, pelo contrário. Por quê? Se a nossa vida está a mil maravilhas, nós corremos um sério risco de abandonar a Deus. Porque nós, muitas das vezes, nós lembramos de Deus quando precisamos. Querendo ou não. É isso que acontece, né? Muitas das vezes. Nós lembramos dos nossos pais quando precisamos. Porque Ele pode nos ajudar. Agora eu estou em dificuldade, eu vou lá na capela, eu vou na igreja, eu vou rezar. Não, se a nossa vida fosse mil maravilhas, seria mais ou menos por aí. Não dá para generalizar, 100% ia ser assim, mas a grande maioria iria. E as batalhas, elas são boas. Difíceis, mas boas, porque com as batalhas, com as nossas lutas, que nós aprendemos, que nós nos fortalecemos, que nós crescemos, que nós amadurecemos. E ninguém sofreu tanto quanto Maria. Logo ela, a mãe do Filho de Deus. E para as mulheres é um pouquinho mais fácil, né? Que são mães já e tudo mais, né? Mas para os homens também dá pra gente imaginar, né? O quanto é difícil. O quanto foi difícil ver um filho sofrer. Ainda mais Jesus. Maria viu seu filho ser xingado. Viu seu filho ser humilhado. Viu seu filho ser castigado, viu seu filho ser açoitado, viu seu filho ser crucificado. Imagina o que é isso para uma mãe. Ela viu Jesus ser crucificado. Ela teve que atravessar o Egito caminhando debaixo de sol para levar o menino Jesus para longe de Herodes, que queria matar, e assim fez com as crianças da época. O próprio nascimento de Jesus, né? Podia ter sido assim bem mais fácil, né? Num lugar mais confortável, mas não, foi num estábulo. Ali, numa manjedoura improvisada. Maria, como toda mãe, quer dar o melhor para o seu filho. Mas em nenhum momento ela reclamou. Em nenhum momento ela se queixou. E ela, ao levar Jesus no templo, ela ouviu: uma espada transpassará a tua alma. Imagina só isso, a gente ouvir: uma espada transpassará a tua alma. Isso é quando a gente escuta que, olha, não vai ser fácil isso daqui, não vai ser fácil aquilo ali, a tua vida não vai ser fácil nesse caminho. Já é difícil, a gente já pensa em desistir. Imagina só, uma espada transpassará a sua alma. A gente foge de problemas, a gente foge de dificuldades, é natural. Ela desistiu? Ela reclamou? Não. Eram os planos de Deus. Faça em mim segundo a tua vontade. Imagina só nesse ponto como que o diabo já estava ali irritado com ela, né? Já estava bravo, já estava odiando, né? Não é possível, essa mulher, né? Sofre tanto, sofreu tudo, passou por tudo, mas não desiste. Mas
não reclama. São Luís de Maria de Montfort, né, que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção, semana passada, na pregação de Henrique aqui, ele falava um pouquinho sobre o tratado, né, quem estava deve se lembrar. Ele dizia que Deus reuniu todas as águas e chamou de mar, e todas as graças e chamou de Maria. Deus reuniu todas as águas e chamou de mar, e todas as graças e chamou de Maria. A humildade e a obediência de Maria desataram o orgulho e a desobediência de Eva. O que lá no princípio nos afastou de Deus, o pecado original de Adão e Eva, ao orgulho e a desobediência deles, foi quebrada pela obediência de Maria. E como é belo isso! Como que é belo! Quem ouve a mãe não se perde. Eu poderia ficar aqui horas e horas e horas falando sobre Maria. Eu poderia ficar aqui horas e horas e horas falando sobre como é bom ter a sua intercessão, o seu carinho, o seu cuidado. Eu poderia ficar aqui horas e horas e horas falando sobre os sofrimentos pelo qual ela passou. Eu poderia aqui ficar falando tanto sobre ela. Mas não é necessário, porque todos nós sabemos que nós temos uma mãe que intercede e cuida de nós. Relembrando aqui novamente, né, na semana passada, Henrique ele falava um pouquinho sobre as aparições de Nossa Senhora, né? Inclusive uma tão próximo da gente aqui, em Aparecida, né? E ela, quando a humanidade mais precisou, ela apareceu. Lourdes, Fátima, Medjugorje, Aparecida, tantas e tantas vezes. Ela veio aí, nos trouxe um recado, nos trouxe uma mensagem, pediu mais oração, pediu várias coisas que nos levam à salvação. Eu não tenho dúvidas que os tempos finais, que o Apocalipse está chegando, está se aproximando. Tudo que está relatado vem acontecendo. O ataque às famílias, enfim, tudo. E nós, me incluo nessa, temos uma tendência muito grande a fugir dos desafios. Nós hoje somos chamados, pelo contrário, a aceitar esses desafios e ir à luta. Porque nunca se escutou tanto falar de Nossa Senhora bem, mas também nunca se escutou falar tão mal. Porque o demônio, ele quer caluniar, ele quer difamar, ele quer nos afastar dela, da sua poderosa intercessão. Então, todo dia estamos ouvindo: Maria foi uma mulher qualquer, Maria foi isso, Maria é aquilo. O demônio vem plantando isso no mundo. E precisamos abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos. E principalmente a nossa boca. Porque não é bem assim. O demônio vem implantando isso porque ela é o terror dele. Quando a gente para poder ler um pouquinho sobre relatos, né, de diversos padres, exorcistas, bispos, enfim, todos eles dizem a mesma coisa.
Quando o bicho pega naquele momento ali, pede a intercessão de Nossa Senhora que ela dá um jeito. São Domingos, né, vários ali santos da antiguidade, eles relataram, tem isso. A gente tem acesso a buscar isso, livros, internet, enfim. Todos esses relatos do momento de expulsões de demônio, aonde eles se recusavam a falar o nome de Maria. Eles têm medo, medo, medo e medo. Quando a gente tem medo de alguma coisa, ou a gente foge, ou a gente tenta diminuir. Estão tentando diminuir Nossa Senhora. Que possamos pedir a intercessão dela, que possamos pedir o amparo dela naquelas causas que a gente acha impossível, naquele milagre que a gente tanto precisa. Porque como uma boa mãe, ela faz o melhor pelos seus filhos, ela quer o melhor para os seus filhos. Temos também que entender que nem tudo aquilo que a gente acha que é o melhor pra gente realmente é. Aí é uma outra história, daria uma outra pregação. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Se o demônio está tão desesperado com Nossa Senhora, se ele tem tanto medo de Nossa Senhora, é porque com ela ele não pode. E pela sua intercessão, pela oração do terço, pelo rosário, pela nossa aproximação com Maria, nós vamos buscar e vamos encontrar a nossa salvação. Se sonhamos e temos a ambição da santidade, o que é maravilhoso, se sonhamos e buscamos a salvação, porque ninguém aqui quer ir para o inferno. Todo mundo quer ir para o céu, que é o paraíso, que é a salvação. Não existe caminho melhor. Não existe caminho melhor.